Olá, familiares, olá, catequizandos, tudo bom? Estão prontos para mais um conteúdo de formação? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlisa, sou catequista na Paróquia São Januário, em Ubá. Nós estamos fazendo um projeto de catequese virtual. Hoje nós contamos com 3 redes sociais de apoio, que são o Facebook, o Instagram e a nossa novidade, o YouTube. Todos eles, o endereço é Catequese São Januário. Vocês podem acompanhar através desses endereços nossas informações, nossas novidades, nossos vídeos de formação, ok? Então vamos lá para a formação de hoje. Ela se encontra no nosso livro Crescer em Comunhão, número 3, que é da primeira Eucaristia. Hoje nós vamos ver o capítulo 18. O capítulo 18, ele tem como tema Com Jesus caminhamos na igreja. E vai falar sobre o ano litúrgico. E nesse capítulo a gente tem a proposta de refletir o que vem a ser esse ano litúrgico, que é ao longo de todo o ano nós celebramos desde o nascimento até a ascensão de Jesus, na esperança desse retorno de Jesus. Então esse é o formato do ano litúrgico. Para que nós possamos entender melhor o ano litúrgico, nós vamos começar com uma leitura bíblica. Nós vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Esse capítulo nós vamos fazer em 2 etapas, serão 2 vídeos, ok? Para não sobrecarregar, que ele é um pouco extenso. Então vamos para a nossa leitura. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Para nós completarmos um pouco essa leitura, eu peguei aqui o nosso Catecismo da Igreja Católica. Lá no seu parágrafo 450, está escrito assim: desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve se submeter à sua liberdade pessoal de maneira absoluta, a nenhum poder terrestre, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre, que é Jesus. Aqui a gente fala do senhorio de Jesus, né? E essa passagem ela vem colocar que Jesus veio ao mundo como homem, né? Assim como nós. Ele encarnou no seio da Virgem Maria como uma pequena criança, assim como nós viemos ao mundo, em forma de homem, em toda a sua humanidade, né? Em toda a sua humildade. Porém, ele era o filho do próprio Deus. E como filho do próprio Deus, ele sempre teve esse poder, mas ele não usou desse poder para ficar longe das contrariedades e adversidades que estavam destinadas a ele, mesmo podendo usar. Ele, por nós, ele se humilhou, ele aceitou a morte de cruz, ele aceitou ser humilhado, ser flagelado, para poder cumprir a vontade de Deus. Então, o que essa palavra vem nos dizer? Se o próprio Jesus aceitou tudo isso por Deus, para obedecer a Deus, quem somos nós para não obedecer a Deus, não é verdade? E mostra também que todo o centro da nossa vida,
Todo o centro do aprendizado da vida cristã, do andamento da vida cristã, está na figura de Jesus. Jesus é o Senhor. Tanto o Catecismo da Igreja Católica quanto essa parte da leitura, eles falam exatamente disso. Deus exaltou Jesus como nome acima de todo nome. O que é isso? É o maior nome. É o nome acima de tudo. É o Senhor de tudo. É o Senhor, é o Mestre. E como Ele é o Senhor e Mestre, esse título de Senhor, ele quer dizer que Cristo é glorioso. Ele é glorioso em sua dignidade divina, né? E aí nós devemos pensar diante dessa leitura. Nós procuramos agradar a Deus em tudo, como Jesus procurou? Procurou não, Jesus fez. Nós procuramos isso. Em tudo que nós vamos fazer, desde o amanhecer até o anoitecer, nós buscamos a Deus, nós buscamos agradar a Deus, nós buscamos entender o que Deus quer de nós. Buscamos nos pautar nos ensinamentos de Jesus, no nosso agir no dia a dia, em todos os lugares. Como que nós podemos viver em comunhão com Jesus na comunidade onde a gente está? Qual seria a forma de nós agradarmos a Deus? Vivendo nessa comunhão com Jesus na nossa comunidade. Quando eu digo nossa comunidade, eu quero dizer como um todo. Na escola, em casa, no trabalho, na catequese, na rua, com os familiares, com os amigos, em qualquer lugar. Isso é comunidade. Como nós podemos viver em comunhão com Jesus dentro da comunidade? A campanha da fraternidade desse ano vai nos falar muito bem sobre isso, né? Na parábola do bom samaritano. Quando o samaritano, ele vai em auxílio do próximo, daquele que estava ferido, daquele que precisava de ajuda, mesmo ele tendo sido rejeitado por um sacerdote, por outras pessoas que passavam. O samaritano não, o samaritano foi até ele e ajudou em tudo que era possível e até mais, né? Ele ofereceu ajuda, ele ofereceu amparo, ele serviu ao outro. Então essa é a nossa forma de estar em comunhão com Jesus dentro da nossa comunidade. Buscar sempre servir ao outro, né? Naquilo que ele precisa. Buscar sempre dar ao outro o que nós temos de melhor. Esse é o fundamento maior, porque o centro de tudo deve ser Jesus. O centro de tudo deve ser a experiência que Jesus nos deixou. Como podemos ter esses mesmos sentimentos que Jesus teve para ter essas atitudes com o próximo? Quais atitudes nossas vão refletir esses sentimentos? A única forma de nós termos esses sentimentos é nos aproximarmos do Senhor e nos aproximarmos da palavra de Deus, né? E buscarmos ficar longe de tudo aquilo que nos distancia do Senhor, de tudo aquilo que prejudica o nosso entendimento da palavra de Deus e prejudica a nossa ação em favor do outro. Essa é a forma que nós precisamos agir e sentir para poder conseguir agir segundo a vontade de Deus, agir semelhante à forma que Jesus agia. E as atitudes que vão refletir isso, elas virão naturalmente, né? São atitudes de bondade, atitudes de partilha, atitudes de amor ao próximo. Então, nós sempre temos que ter isso em mente. E a nossa igreja, através da liturgia, ela vai sempre nos estimular a isso. Quando nós prestamos atenção naquilo que é dito durante a liturgia, em todo o decorrer da liturgia, nós podemos perceber que ela está o tempo todo nos mostrando este caminho. Nós temos que estar com ouvidos atentos para ouvir essa palavra. Continuando, sabendo que Jesus é o centro de tudo, deve ser o centro de tudo, vamos entender então o que é a liturgia, para que nós possamos entender o que é o ano litúrgico. A liturgia, ela é uma ação do povo reunido em fé para louvar a Deus,
e louvar a ação de Deus no meio de nós, em favor do nosso povo. Então, a liturgia é a ação do povo, é a união do povo em louvor a Deus, tá? É uma comunidade, acontece na comunidade. A comunidade se une para louvar a Deus. Para louvar a Deus por tudo que Ele faz por nós e em favor do nosso povo. Essa é a liturgia. Depois desse entendimento, nós vamos entrar nessa explicação melhor de como acontece, do que seria o ano litúrgico. O ano litúrgico é a programação de todo o ano, o decorrer do ano, das missas, né? De todo o conteúdo que vai ter, que haverá nas missas, de toda a programação que será feita, as festividades, as datas importantes, as leituras que serão dadas na missa. Porém, esse ano litúrgico, muitas pessoas confundem com o ano corrente, o ano de 2020, por exemplo. E aí, no próximo vídeo, nós vamos detalhar isso um pouco mais. Tudo bem? Até mais!